Ele não era um deus. Não veio das estrelas nem nasceu com poderes. Era apenas um jovem, mas um jovem que ousou tocar o céu. Essa é a história de Ícaro. E também a sua. Porque em cada um de nós existe um prisioneiro, um criador e um sonhador. Essa não é apenas a história de um garoto com asas. É a história de todos nós, dos que carregam sonhos no peito como brasas acesas, dos que sentem que nasceram para mais, dos que, mesmo com medo, desafiam os próprios limites em busca de algo que transcenda a rotina. Essa é a história daqueles que não se contentam em existir. Querem voar, querem sentir o céu tocar a alma. Prepare-se para uma jornada que não se limita ao mito. Esta é uma fábula eterna que ressoa dentro do seu espírito. Uma ode à liberdade, à ousadia e à vontade de viver intensamente. O jovem que ousou tocar o céu, ele não era um deus. Não veio das estrelas, nem carregava superpoderes. Era apenas um jovem com o coração cheio de fogo. Um garoto como qualquer um, mas com a coragem de imaginar o impossível e a ousadia de tentar alcançá-lo. Essa é a história de Ícaro, mas também é a sua, a minha, a de todos que já sentiram o mundo apertado demais para conter seus sonhos. Dentro de cada um de nós, há um Ícaro acorrentado, uma parte presa em labirintos invisíveis, mas que ainda acredita no céu. Uma parte que deseja criar, reinventar, desafiar a mesmice. Uma parte que clama por vida real, não por sobrevivência. Como tudo começou, o gênio enjaulado. Na ilha de Creta, dominada pelo cruel rei Minos, existia um homem como poucos, Dédalo. Um inventor lendário, um arquiteto de ilusões. Um gênio cujo dom era transformar ideias em realidade. Foi ele quem construiu o labirinto que confundia até os monstros. Mas a vida é irônica. O criador de prisões acabaria prisioneiro de sua própria genialidade. Ao ajudar o herói Teseu a escapar do labirinto, Dédalo selou seu destino e o de seu filho, Ícaro. Eles não foram aprisionados com correntes visíveis. Sua prisão era o próprio horizonte negado, o céu proibido. Não havia muros, apenas a dor da estagnação. E ali, nesse silêncio sufocante, nasceu o impossível. As asas da liberdade. A construção do sonho Dédalo decidiu que eles voariam. Mas não haveria mágica, nenhum milagre, nenhum Deus viria salvá-los. O que eles tinham, penas de gaivotas, cera moldada com mãos calejadas e fé inabalável, vontade crua, fúria criativa, esperança. Era tudo isso que sustentaria o voo. Ícaro era jovem. Seu nome significava aquele que alcança. E ele queria alcançar tudo. Não queria a segurança morna do chão. Ele ansiava pela vertigem, pela imensidão, pela glória. Dédalo o advertiu. Não voe tão baixo, ou o mar te afoga, nem tão alto, ou o sol te consome. Era o alerta da razão, da experiência. Mas o coração jovem de Ícaro batia em outra frequência, a da liberdade, o voo, onde o homem toca o impossível. Quando os pés de Ícaro deixaram o chão e tocaram o vento, algo dentro dele despertou. O mundo, com suas regras e jaulas invisíveis, ficou distante. Ele sentiu o que poucos sentem, o êxtase da verdadeira liberdade, e então ele viu o sol, majestoso, incandescente, chamando. E como não atender? Como resistir a esse convite à grandeza? Ícaro subiu. Subiu como quem se despede da mediocridade. Subiu como quem prefere um segundo de intensidade ao conforto de uma vida inteira em silêncio. Ele foi mais alto do que qualquer homem antes dele. E então, a cera derreteu. A queda. A beleza na tragédia, as asas se desmancharam. Penas dançaram ao vento como lembranças. O mar o recebeu de braços abertos. Não com ira, mas com compaixão. Queda foi rápida, mas o voo foi eterno. Ícaro não caiu por fraqueza. Ele caiu por coragem, por querer mais, por se recusar a viver no chão, onde os sonhos apodrecem. A tragédia dele não é fracasso. É a beleza da tentativa, a arte da audácia. O legado, o nome que flutua no tempo, o mar de Ícaro existe até hoje. Carrega seu nome como um sussurro eterno.
Ele ousou. E nós, o que temos feito com nossas asas? Hoje tentamos voar com asas digitais feitas de curtidas, seguidores, status. Mas essas asas frágeis e artificiais não nos sustentam. Quando caímos, achamos que é o fim. Mas a história de Ícaro nos lembra: cair faz parte. O que não pode acontecer é nunca ter tentado, entre o céu e o abismo, o caminho da sabedoria Dédalo. Queria que o filho voasse, só temia que ele não voltasse. Seu aviso não era censura, era amor, porque há sabedoria no equilíbrio, entre paixão e prudência, entre impulso e visão. Mas às vezes a vida exige o salto sem rede, e às vezes só aprendemos após a queda. Talvez Ícaro tenha vivido mais em seus minutos de voo do que muitos em toda uma existência. E se fôssemos Ícaro? Todos nós carregamos asas invisíveis, feitas de vontade, sonhos e medos. E também temos nossos próprios Dédalos internos, aquela voz que alerta, que freia, que teme. Mas talvez, só talvez, seja a hora de escutar o outro lado. Aquela parte que sussurra: e se você tentar? Você não precisa de penas ou cera. Precisa de propósito, de paixão, de coragem para criar suas próprias asas e acreditar nelas. Porque voar, no fim das contas, não é sobre altitude, é sobre intenção. E quando você decide voar, você se torna Ícaro voar. É viver o mundo vai tentar te manter no chão. Vai dizer que é loucura, que é perigoso, que é impossível. Mas lembre-se, o céu não pertence aos deuses, pertence aos ousados. E quando suas asas tremerem e o medo surgir, lembre-se de quem foi Ícaro, o jovem que voou além das jaulas do mundo, que pagou o preço da liberdade com a própria queda, mas que, por um instante, foi infinito. Então, construa suas asas, escolha seu céu e voe, porque, às vezes, o maior perigo não está em cair, está em nunca sair do chão, está em viver, pela metade calado, trancado, com asas atrofiadas pela rotina. E você? Vai seguir preso ao chão das suas desculpas ou vai responder ao chamado? O labirinto é seu, o céu também. A escolha é agora. Se essa reflexão te tocou, comente. Eu não vou ficar preso. E se essa história tocou seu coração, se em algum momento você se viu como Ícaro, sentindo que pode e deve voar mais alto do que todos disseram ser possível, então compartilhe essa mensagem. Deixe um comentário dizendo o que está te impedindo de voar e qual será o seu primeiro passo rumo ao céu. E claro, siga o canal Caverna X, porque aqui a gente não só conta histórias, a gente desperta voos. Compartilhe, comente, voe. Nos vemos no alto.